Fala, povo do sexto ano, vamos para a correção da última atividade desse bimestre. A última atividade era sobre a organização dos níveis de organização biológica dos seres vivos, que eu já comecei na atividade anterior, né? Vai falar de tecidos e órgãos aí, de alguns sistemas e tudo mais. Então eu passei para vocês uma situação de aprendizagem, a situação de aprendizagem 2 do caderno do aluno, né? Então eu mandei os prints para vocês dessa atividade, né? E ela tinha 3 atividadezinhas bem tranquilas, tá? Então a primeira atividade aqui, né? Leitura da imagem, a parede do coração. Para responder a esses questionamentos e aprofundar seus conhecimentos, observe a imagem a seguir e responda as questões propostas de acordo com o que você aprendeu e sua interpretação da imagem. Então, a imagem é essa aqui, que foi mostrada também na aula do Centro de Mídias. Tem aqui o coraçãozinho e tem um quadradinho, aumentando, né, mostrando aqui os tecidos. Então, ele mostra aqui o pericárdio parietal, que é o roxinho mais de fora lá. Aí tem a cavidade pericárdica, que é um vão entre o roxinho e essa parte maior de dentro. Tem o pericárdio parietal. Pericárdio parietal é de fora, o roxinho. Pericárdio visceral ou epicárdio, que é uma linhazinha fininha, meio beijinha, que tem aqui logo depois do vão entre o roxo e o maior. Aí tem o miocárdio, que é essa parte laranja mais gorda aqui toda do meio, e essa mais vermelhinha, que é o de dentro do coração, né? É o endocárdio. Endo significa dentro, né? Então é a parte que fica para dentro. Então, olhando toda essa imagem, né, ia interpretar e responder a letra A e B aqui. A perguntava: que órgão está sendo representado na imagem anterior? Bom, já começou que o nome da atividade é a parede do coração. E aí, o desenhinho aqui... ficou com muito brilho agora. O desenhinho aqui em cima mostra o coração, né? Então, que órgão está sendo representado? O coração. Né? Você conhece a função que ele desempenha no corpo? Se sim, comente. Então, para que serve o coração? O coração é para bombear o sangue para o nosso corpo, né? Então, a resposta da A é: a imagem mostra o coração, a função dele é bombear sangue para o nosso corpo. A letra B: ao observarmos a imagem ampliada, né, que é esse com pericárdio, miocárdio, endocárdio, né, esses cardio é de coração, tá? Por isso que é tudo cardio aqui. Por isso que o médico do coração chama cardiologista. Então, ao observarmos a imagem ampliada do recorte do coração, podemos afirmar que o órgão representado está sendo organizado em camadas, né? Que camadas são essas? Faça os registros, aí ele fala no seu caderno, mas como vocês sabem, eu pedi para digitar, né? Porque agora a gente precisa aprender a mexer nas coisas, né? Tudo no digital. Então, isso a gente vai precisar para o nosso futuro, para tudo, por isso que eu tô pedindo. Então, ele pede para fazer os registros de que camadas são essas. Então, vocês iam escrever o quê? O pericárdio parietal, que é a camada de fora. Vocês poderiam colocar a cavidade pericárdica, que é o vão, né? Mas ela não é uma camada em si, ela é um vão, ela é um espaço. Então, as camadas mesmo é a pericárdio parietal, que é a mais de fora. Aí, o pericárdio visceral, que é o mais de fora da camada mais grossa. O miocárdio, que é a camada intermediária do meio, né? E o endocárdio, que é a camada mais de dentro. E era só isso, né? Anotar esses nomes que vocês viram, só para mostrar que vocês entenderam que esses são os nomes das camadas que formam o coração. Esses são os tecidos, né? O pericárdio parietal, o pericárdio visceral, o miocárdio e o endocárdio. A atividade número 2 era a leitura de um texto aqui sobre o sistema digestório, olha, imagem representativa do sistema digestório. Era esse aqui, né, que mostra o sistema digestório, com o textinho aqui do lado. Leitura do texto organizando os seres vivos.
Para ajudar a compreender melhor o conteúdo que estamos estudando, faça a leitura do texto que está no quadro abaixo e socialize com os colegas da turma. Bom, vocês... É que a gente não tá na sala de aula para socializar, fica meio complicado. Mas vocês podiam conversar entre vocês pelo WhatsApp, se quisesse também, né? Contanto que cada um escreva com as suas palavras o que entendeu, pode trocar ideia. Gente, uma das principais formas da gente aprender é trocar ideia, tá? Então não é nenhum crime vocês trocarem ideia, por favor. Vamos ver. E aí, socializar o que entendeu, né? Então, tem aqui o texto organizando os seres vivos. O que fala o texto? Assim como o coração, todos os demais órgãos do nosso corpo constituem-se de várias camadas de células que se organizam para a formação dos tecidos. Por exemplo, o tecido cardíaco é formado por células especializadas para poder desempenhar suas funções. No caso do coração, bombear o sangue para todo o corpo. Olha só, já deu resposta da anterior, né? Podemos dizer que as células trabalham em grupos, constituindo os tecidos. Cada órgão tem os seus grupos de tecidos, que por sua vez, ao se unirem, formarão os sistemas de nosso corpo. Um exemplo é o sistema digestório, formado pelos órgãos boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado e grosso, reto e ânus. Cada qual tem uma função para que possamos nos alimentar e ter os nutrientes necessários no nosso organismo. Mas os sistemas não trabalham isolados, eles se comunicam. Para que os nutrientes cheguem às nossas células, o sangue irá ajudar no seu transporte, assim como os gases, carbônico e oxigênio, substâncias importantes no processo da respiração. Dessa forma, entendemos que nosso organismo trabalha totalmente integrado, ou seja, nenhum sistema desempenha suas respectivas funções isoladamente. Então, o que era a atividade 2? Era vocês fazerem um resuminho do que vocês entenderam com tudo isso, né? Então, vocês poderiam escrever o seguinte, que também é mais ou menos o que eu expliquei no vídeo, né, da aula 4, né, que eu postei o vídeo que tem no título lá, aula 4. Vocês iam explicar, então, que as células do nosso corpo se juntam para formar os tecidos, e esses tecidos formam os nossos órgãos, e que cada órgão tem sua função para o nosso corpo funcionar corretamente. Esses órgãos todos juntos formam os sistemas, e cada sistema tem um tipo de função, como o sistema digestório para dar os nutrientes que a gente precisa, o sistema respiratório para dar os gases da respiração que a gente precisa, o sistema circulatório para o sangue levar as coisas para o nosso corpo. Só que nenhum sistema funciona isolado, todos eles funcionam um junto com o outro para conseguir fazer o nosso corpo funcionar como um todo. Por exemplo, o sangue vai carregar aquilo que foi digerido no sistema digestório e aquilo que foi absorvido no sistema respiratório, o oxigênio, e o sistema circulatório vai levar esses nutrientes e gases para as nossas células, né? Então, era esse resuminho que vocês poderiam ter feito, por exemplo, tá? Essa seria a atividade número 2. Atividade número 3, sistematizando o conhecimento. Ao unirmos todos os nossos sistemas, notamos que teremos formado um organismo complexo. Complexo quer dizer que não é simples, nós não somos nada simples. Se a gente for juntar tudo e estudar tudo de uma vez só, ninguém consegue, vai ficar todo mundo doido. Por isso que a gente separa, vamos estudar agora o sistema digestório, vamos estudar agora o sistema respiratório, vamos estudar agora o sistema excretor, senão ninguém aguenta, né? Somos organismos complexos, não somos simples, né? Pois bem, o nosso organismo se constitui de diversos sistemas organizados em órgãos constituídos por várias camadas de tecidos formados por inúmeras unidades microscópicas chamadas células. Estamos de novo falando, né, de célula para tecido, de tecido para órgão, de órgão para sistema, de sistema para organismo. Né? De novo, tudo aquele blá 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 que a gente já falou. Para fazer no caderno, aí a gente volta, né, para fazer no digitado, no seu celularzinho aí. Observe as imagens a seguir, onde estão representados os seguintes grupos de seres vivos: protozoários, bactérias, fungos e animais. 4 grupinhos representados aí. Com o objetivo de sistematizar tudo o que aprendemos, redija um pequeno texto, olha só, um textinho, explicando as diferenças e semelhanças que existem entre todos os exemplos de seres vivos representados nas imagens. Então, olha lá, tá aqui, né? Esse aqui é um animal, que é um caramujinho, né? Um fungo, que é a orelha de pau, né? Um tipo de cogumelo estranho. Esse aqui que tá meio
clarinho demais aqui é o protozoário. É uma célulazinha só, ele é até meio transparente, tem as suas organelinhas lá dentro. Uma dessas organelas seria o núcleo. E a última figura são bactériazinhas, né, do tipo cocos, que são redondinhas. Então, o que eu poderia falar aqui, né? Todos esses organismos são seres vivos, portanto, todos eles são formados de células e eles possuem, pelo menos, vimos na atividade 3, pelo menos membrana plasmática, ribossomo, citoplasma e material genético. Da mesma forma, como são todos seres vivos, todos eles precisam conseguir energia e alimento, né, para poder fazer as suas funções aí. Mas eles não são iguais, né? Os organismos unicelulares, eles precisam, uma única célula, fazer todas as funções, seja de digerir, de respirar, de conseguir nutrientes, né? Poderiam até falar que na figura 4, que são bactérias, elas são muito mais simples, não tem núcleo, não tem organelas membranosas, e o protozoário já tem todas essas coisas. Mas de qualquer forma, eles vão ter uma célula que fazer todas as funções. O fungo e o caramujo aqui, né, e o animal, eles têm muitas células e são bastante complexos, então eles já têm células especializadas, eles já têm organização em tecidos, principalmente o molusco aqui, né, o caramujo, que é um animal, então ele tem vários tecidos diferentes, ele tem vários órgãos dentro dele, organizados em sistemas, né, então o mais complexo seria o caramujo. Então um textinho falando basicamente isso que eu disse, né, catar o que, se fosse eu, né, catar o que eu disse e botar no papel. Então catar também essas coisas que vocês foram entendendo e botar no papel aí com as palavras de vocês, né? E tem uma última questãozinha aqui. A imagem abaixo representa a tríade do sistema circulatório, digestório e respiratório, que foi apresentado na aula do Centro de Mídias, né? E eu também falei no meu videozinho. Você deve ter percebido que há uma ligação entre eles, representada pelas setas. Escreva um breve resumo explicando como se dá a relação entre esses três sistemas do corpo humano. Então tá aqui o esqueminha, né? Tá com um pouco de brilho demais ainda, né? É difícil porque aí fica muito escuro. Mas aqui eu tenho o sistema digestório, o sistema respiratório e o sistema circulatório. E todos estão ligados por setas para todos os lados, né? Porque todos dependem de todos aqui, então. E qual é o resuminho, então, que vocês vão fazer? Aquilo que a gente já falou de o que um sistema tem a ver com o outro, né? Vocês poderiam escrever esse breve resumo da seguinte forma, né? Só que escrito ou digitado, né? Ao invés de só falado. Os três sistemas, eles precisam interagir entre si para que o nosso corpo consiga ter os materiais para se construir e energia para funcionar, né? Então, o sistema digestório, ele vai trazer todos os nutrientes, né? Vai digerir, ou seja, vai quebrar os nutrientes em pedacinhos muito pequenininhos para eu ter material para formar o meu corpo e energia que vai sair dos açúcares, né? Então, quando quebra em pedacinhos, né? Então, eu me alimento, vai lá e digere na boca, no estômago, ele vai para o intestino e vai ser absorvido. E quando ele é absorvido, os nutrientes caem na corrente sanguínea, no sistema circulatório. Do mesmo jeito, para conseguir energia, eu preciso que o oxigênio quebre os açúcares. O oxigênio é um gás que vem pelo sistema respiratório. Então, quando eu respiro, eu coloco oxigênio para dentro dos meus pulmões. E lá nos pulmões existem os alvéolos que vão transferir o oxigênio para a corrente sanguínea de novo. Então, esses três sistemas estão interligados porque o que vai entrar pelo sistema digestório e ser digerido e o que vai entrar pelo sistema respiratório vai cair na corrente sanguínea para que o sistema circulatório leve tudo isso para as células, para que as células possam construir os materiais do meu corpo e produzir a energia que eu preciso através da respiração. É isso.
Gente, eu espero que essa correção tenha ajudado vocês a entenderem mais a matéria e eu espero que também ajude vocês a fazerem a avaliaçãozinha, que de novo, né, ela vai ter consulta, pode consultar os textos, os exercícios, todos os vídeos, esses vídeos que eu fiz agora, todos eles, para fazer a sua avaliação, só que precisa escrever com as suas palavras para eu saber o que você entendeu, ok? É isso, gente. Até a próxima. Depois que passar o prazo da prova, eu faço a correção da prova para vocês também. Espero que estejam todos bem, todos saudáveis e que estejam se esforçando nos estudos, ok? Até a próxima!